pobre cego à beira de uma estrada, envolto em trapos, trevas e desdém, pedi a esmola de alma angustiada. Veio Jesus e trouxe a luz e o bem. Ao vir Jesus, a tempestade cessa. Ao vir Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Hoje também o pecador deparas em Cristo livramento da aflição. Em meio à tentação que o destroçara, veio Jesus e trouxe a salvação. Ao vir Jesus, a tempestade cessa. Ao vir Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Shalom a todos os queridos irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus por esta oportunidade, talvez surpreso com uma cara um bocadinho nova. Como todos devem saber que o nosso amado pastor está ainda em repouso pela recomendação do médico e tudo está bem, ele está bem de saúde e apenas está seguindo um protocolo dos médicos. Talvez antes de iniciarmos, inclinemos nossas cabeças para uma palavra de oração. Querido Pai Celestial, o mesmo ontem, hoje e para todo sempre, queremos, ó Deus, aproximar esta plataforma. Senhor, que, ó Deus, homens e mulheres nos verão, nos ouvirão nestes 4 cantos do mundo e deste vasto Moçambique. Queremos rogar, ó Pai querido, que, ó Deus, a Tua graça possa usar, Senhor Deus, a Sua indigna pessoa que está aqui em frente do Teu povo. Pai, perdoa os meus pecados, toda a minha iniquidade e transgressão. Permita que a graça do Senhor Jesus Cristo aproxime, Senhor Deus, cada irmão e cada irmã com a pregação da Tua palavra. Ó Deus, Tu conheces, Senhor Deus, as insuficiências do homem.
Senhor, faz-me lembrar quando Natanael foi informado, Senhor Deus, com seu amigo para ver o Messias. Ele até poderia duvidar naquela zona, dizendo que haveria alguma coisa vindo de Nazaré. Senhor, porventura podemos ser vistos com homens que nos conhecem, todos os nossos problemas, todas as nossas situações. Mas, ó Deus, queremos pedir o Teu Espírito que possa nos elevar até os lugares celestiais, para que algo, Senhor Deus, possa, Senhor Deus, ser dito, Senhor Deus, que possa ajudar uma alma em necessidade neste momento. Quero encomendar este tempo em Tuas santas mãos e tudo que será dito e feito. Abençoe a palavra que será lida, abençoe, Senhor Deus, os ouvidos que a ouvirão e abençoe cada irmão e cada irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a sua honra e a sua glória. Amém. Se poderíamos ir direto à palavra, no livro de Apocalipse 9, Apocalipse 1, versículo 9. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vens, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardo, a Filadélfia e a Laodiceia. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Antes de talvez iniciarmos, como eu vinha dizendo, que o nosso amado pastor está ainda em repouso. São veteranos da batalha, com cicatrizes da batalha, com tudo aquilo que eles são, que eles carregam e tudo mais. Estava a ler uma mensagem, creio que parado na brecha, no parágrafo 54, o profeta que dizia as seguintes palavras: bem, para meus irmãos em todo o mundo, eu quero fazer esta confissão. Eu humildemente digo isto, que isto é mais ou menos o que eu estava fazendo, preparando para fazer. Eu tinha pregado por anos e eu me tornei um homem velho, um pregador veterano, e tive muitas batalhas difíceis, e talvez eu tenha cicatrizes em todo retalho por dentro e por causa das lutas, porque meu destino que o Senhor me deu não foi voltar a beijar os bebês e a casar os jovens e a enterrar os velhos, mas foi para segurar uma espada que se maneja com 2 mãos frente à batalha, contra as astúcias do paganismo e demonologia e os poderes das trevas, e lutar com a palavra de Deus até eu ver o inimigo derrotado. Eu já fui ferido profundamente muitas vezes. Vamos orar também pelo nosso veterano, com as batalhas também que ele está tendo, com as lutas que ele vai enfrentando neste mundo ou nessas situações. Não é primeiro ele a ter essas batalhas. Paulo falou quando falava acerca de ter o zelo de apresentar a Cristo uma noiva casta. Aquilo era acompanhado com lutas e batalhas, e muitas das vezes ele dizia que tinha prisões à sua frente, tinha que lutar contra falsos irmãos, tinha que lutar com muitas feras,
E o profeta aqui nos diz também que tinha também essas lutas, essas batalhas, tinha que fazer essa confissão para todo o mundo saber que ele é um guerreiro com muitas batalhas. Só queremos agradecer ao Senhor, sabendo que essas batalhas o Senhor nos dá graça sempre para que haja uma saída nessa situação. Queria que pudesse falar do pensamento que intitulamos Entrando em Seu Espírito, ou Entrando no Espírito. Como devem saber que tínhamos falado acerca disso no culto passado aqui, para os que estavam neste culto. Vou tentar repetir acolá algumas notas nesta mensagem, e queria agradecer mesmo profundamente esta oportunidade mesmo ímpar. É difícil começar a pregar para uma congregação invisível e tudo torna novo. E creio que vão me compreender quando estou gaguejando, estou acolá a tentar para que pudesse fazer alguma coisa ou dizer alguma coisa. Antes de entrar no meu pensamento, queria dizer o seguinte, que os profetas de Deus têm uma forma de ver a palavra, o que eu desejaria que nós todos pudéssemos ter esta maneira de ver a palavra, de ver como Deus ama a sua palavra, ou como que os profetas amaram a palavra e como eles consideraram a palavra. Faz-me lembrar o profeta desta era que dizia que havia coisas que somente por estar escrito na palavra já é o suficiente, não precisaria ter visão, não precisaria ter outra forma, mas já era uma garantia que aquilo pudesse ajudar alguém. Deus tem esta maneira que Ele faz, ou Ele usa a palavra, será a palavra, e Ele sempre mostra que tudo vai nos guiar para a palavra. Como o nosso absoluto que nós temos é a palavra, e tudo que nós podemos fazer, temos que recorrer à palavra. Faz-me lembrar um bonito exemplo que o profeta estava a dar. Falava com um certo ancião, falava com um certo irmão, que estava a tentar lhe dar uma bonita ilustração quando este irmão aproximou ao profeta chamado Bildad. Diz agora, um homem, o Senhor Deus, estou a ler na mensagem, Deus não chama o homem a julgamento antes primeiro advertir, no parágrafo 170. Perguntou aqui não há muito tempo, ele me disse, irmão Branham, estou me tornando fraco, 91 anos. E ele disse, você pensa que eu estou pronto para morrer? Pensa que eu estou pronto para ir? Pensa que você que eu estou salvo? Ele tinha essas perguntas, vendo a sua situação, a sua condição. E eu disse, Senhor Dao, foi você alguma vez a um médico para um exame físico? E ele me disse, sim, eu já fui a um médico. Disse, agora, o que o médico faz é que tem um livro colocado ali, e ele toma este livro e busca. Agora, a primeira coisa que devo fazer que ele deve fazer é esse homem examinar seu coração. Então ele toma um estetoscópio ou qualquer coisa e o põe em seus ouvidos, examina seu coração, e ele disse, então a próxima coisa que ele faz é examinar a pressão do sangue. Com a pressão sobre o seu braço, logo a próxima coisa que ele faz é tomar uma amostra de urina e quantas coisas mais, e algumas amostras de sangue, e todas essas coisas. E ele vai através de tudo isto e não pode encontrar nada. Tira raio-x. Se não puder encontrar nada, ele dirá, Senhor Deus,
você está fisicamente bem. Sobre o que está ele baseando isso? Sobre as condições obtidas do seu livro da medicina, que se há algo mal, de acordo com os melhores cientistas, isto o apontaria aqui, faria isto aqui, faria aquilo ali. Portanto, na medida do seu conhecimento, você está fisicamente muito bem. O médico pode até dizer que você se está sentindo dores. Com os exames que eu fiz, você não tem absolutamente nenhum problema. O que você tem até poder dizer, simplesmente é a sua forma de pensar, é a sua psicologia. Ele baseia isso através do seu livro. O profeta continua a dizer, agora, eu disse, neste caso, eu estou lhe fazendo um exame da alma, vem? E Deus só tem um instrumento para a alma. Isso é correto, essa é a sua palavra. É o instrumento que Deus vai usar, é a sua palavra. É sua palavra. E Jesus disse em São João 5:24, aquele que ouve minhas palavras. Agora, ouve não significa escutar um ruído. Esse ouve significa recebê-la. Quem pode receber minha palavra? Amém? Aquele que ouve, não fique quieto. A chama sem sentido. Aquelas coisas, não há nada para ela. O ouvir não é um ruído apenas sem sentido. Ouvir é entender, como ele está dizendo. Se você ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou, que me tem enviado, o tal tem passado da morte para a vida, e nem sequer virá ao juízo, mas passou dela, ou passou da vida, da morte para a vida. Nem sequer virá ao juízo, mas já passou. Amém? E disse, como palpita seu coração agora? E ele disse, eu creio, irmão Branham, eu o tenho ouvido, eu o tenho recebido. E eu lhe disse, então, de acordo ao que diz o especialista-chefe, cirurgião-chefe, médico-chefe da palavra vida eterna, você tem passado da morte à vida e nunca verá a condenação. Me disse, esse irmão, quando ele ouviu desta maneira, começou o coração dele a palpitar, as energias espirituais começaram a vir sobre aquele irmão. Quando escutei você pregar, o irmão Daus já, no nome de Jesus Cristo, para o batismo na água, eu caminhei atrás de você e você me batizou. Disse, eu sou aquele homem que uma vez fui, algo que me sucedeu, a mim não me importa, não me importava isso. Fui pelo outro caminho, porém voltei e comecei neste caminho. E meu coração arde dia e noite por estar mais perto dele. Creio em cada uma destas palavras. Eu digo amém em cada palavra. E cada pedacinho dela, não importa como ela me fira, eu quero medir-me com ela. Amém. E até onde eu saiba, o tenha feito. E disse, me parece que o seu coração está batendo muito bem agora. E eu creio que você está espiritualmente capacitado agora. Ele estava diante do médico. Queríamos que pudéssemos entrar também na palavra, como alguém que entra para ouvir o que o médico pode dizer. E ele disse, maravilhoso. Se estiver quando o rapto vier, poderei ir nele, irmão Branham? E disse, não cabe a mim dizer quem vai nele ou quem não vai nele. E ele disse, bom, gostaria de estar vivo
eu quero ver o rapto. Eu lhe disse, muito bem, deixa-me ver o que ele diz aqui no livro da ciência da alma aqui. E disse, bem, diz isto, em 1 Tessalonicenses 4,15 diz, nós os que estivermos vivos, que houvermos ficado até a vinda do Senhor, não precederemos, isto significa estorvar aos que estão descansando, dormindo, descansando, se levantando primeiro, tomando a imortalidade. Então nós, os que estivermos vivos naquele dia, nesse tempo, depois que eles forem pastenejar e nos encontraremos com eles, e então subiremos e encontrarmos com ele o Senhor no ar, para sermos tomados junto com eles. Não importa qual você durma, ou não importa se você o faça, ou onde você estiver entrando, se você ainda não houver sido enterrado, de todos os modos, você vê, se ainda não for enterrado na vinda do Senhor, mas você crê naquele que te enviou, se você crê nesta maneira que o profeta disse, se Jesus não vier até que eu tenha meus tataravós, tataranetos, você estará ali mesmo nesse momento, exatamente igual, estará ali, mesmo antes que ele seja transformado, se eles vão. Isto é correto, amém? Há uma bênção por vir, assim como há uma ira por vir. Nós temos que estar cientes disso, que há uma ira que está por vir e há uma bênção também que está por vir. Graças a Deus. Ou temos que estar buscando uma delas nesta noite. Você tem que estar buscando a ira para que caia sobre você e a destruição, ou tem que estar buscando a ressurreição do Senhor Jesus. O meu Deus que prometeu estou tão contente, estou vigiando a vinda deste alegre dia milenar. É este dia que o crente almeja, sabendo que tudo que você pede está no livro do médico. Meu Deus, isso é bonito, não é nosso tema, ok? Teria que voltar para começar com o meu tema aqui. Mas isto é muito bom, ser examinado com o médico dos médicos. Como aquilo que eu dizia, que os profetas basearam tudo na palavra. A visão poderia falhar, mas se a visão se enquadra com a palavra, ele pegava aquilo. A revelação que enquadrava com a palavra, eles pegavam aquilo. Só temos que pegar algo que vai enquadrar com a palavra. Deixa eu tentar iniciar. Estou a ler aqui as 7 eras da igreja, pregadas em 1954, 0512, parágrafo 120. Vou tentar chegar até lá para ganhar o meu tempo. O profeta diz nesta mensagem: não importa quão santo você seja, quão temente a Deus, quão bom ministro ou membro leigo, seja o que for você, nunca conseguirá nada com Deus até que entre no Espírito. Isto mesmo, não quero dizer entrar em emoção, quero dizer entrar no Espírito. Entende? Veja, você entra em emoção, você faz qualquer coisa. Um homem que entrou só numa emoção, faz qualquer coisa pela emoção que ele está carregado. Mas um homem que entra no Espírito, você vê coisas. Isso mesmo. É ali onde queríamos basear o nosso pensamento. Entrar no Espírito até ver coisas.
Eu dizia aos amados irmãos que as pregações que nos sucederam antes do acidente, até aquele tempo do acidente, foi uma atmosfera espiritual, foi uma dimensão que o Espírito Santo nos carregou até lá. Se nós pudéssemos ser carregados ao nível onde um pastor é carregado, se nós estivéssemos carregados com a palavra ao nível onde a palavra quer nos carregar, nós poderíamos ver os nossos problemas ser resolvidos. Nós poderíamos ver Deus atender em nossas orações. Nós poderíamos ver Deus a resolver nossa situação. É verdade. Quando o homem entra no Espírito, ele vê coisas como a leitura que acabamos de fazer. João foi carregado no Espírito. Quando João foi carregado no Espírito, ele começou a ver as eras da igreja. Ele começou a ver coisas que poderiam acontecer com este mundo. Ou você pode dizer, quer me dizer que eu tenho que ser também como João, tenho que ser como um profeta? Não, quando você entra no Espírito, você é carregado a essa dimensão, até você ver coisas acontecer. Oh, glória nas alturas! Isto é verdade. Quando um homem é carregado a uma dimensão espiritual, ele tem esta possibilidade de entrar no mundo que os outros não estão a entrar, de entrar numa dimensão que os outros não entraram. Está me vindo na mente, agora mesmo, um certo velho que tinha ido, que estava na clínica, estava no hospital, tinha a sua filha que estava lá nas últimas. E o aparelho do médico, aquele cardiograma, estava a mostrar que já estava a baixar, a filha já estava respirando mal, estava quase para morrer. Estava naquela situação quase morte. E aquele homem pediu irmão Branham para orar. Só quando o profeta chegou, aquele velho estava ali, aquele velho santo, estava ali preocupado, chorando com a sua esposa. E quando o profeta chegou, ele fez uma oração. Depois da oração, aquele velho começou a alegrar-se. Foi abraçando a sua esposa. E ele disse, oh, minha querida esposa, oh, isso não é eterno, isso não é bom, isso, irmão Branham. Eles alegrando lá. A enfermeira estava assistindo tudo aquilo. A enfermeira disse, avô, oh, você é velho. Você sabe o que aquele aparelho está dizendo? Na história da medicina, quando aquele aparelho chega àquela fase, ninguém já saiu vivo. Você está a se alegrar enquanto tua filha está a morrer? Oh, aquele velho pegou nos ombros daquela enfermeira. Disse, oh, minha amiga, minha filha, eu não estou olhando para aquele aparelho. Eu te entendi quando você disse, eu entendi melhor o médico. Eu não estou olhando nisso, eu estou olhando na oração da fé que foi falada, porque a Escritura diz que a oração da fé salvará o doente. Aquela oração carregou aquele velho até conseguir ver que essa situação já que só há cura, não há outra maneira. Graças a Deus, você pode olhar da mesma maneira. Quando você recebe a oração, não olhe a oração e olhar a enfermidade e ver a mesma coisa. Olhe a enfermidade como um sinal de que a oração que foi feita é para vencer essa situação. É para vencer a sua situação. Quando você entra no Espírito, acaba você entrar nessa dimensão. Nessa atmosfera você vê essas coisas acontecer. Graças a Deus. É assim onde alguns recebem algo e outros não recebem. É onde ali alguns, só o fato de dizer que o pastor está numa situação, só o fato de o pastor responder, ele já não importa mais se o pastor naquele momento está a orar, se não está a orar, e ele sabendo que fala para os vossos pastores, vossos problemas.
Ele, sabendo essa escritura, tendo esta revelação, e carrega até os lugares celestiais, sabendo que os pastores são agentes de Deus, que qualquer situação que chegar até lá, Deus há de atender a minha situação. Oh, Deus pode atender a sua situação. Se você ser carregado a essa dimensão, se você ser carregado a essa atmosfera, se você ser carregado a este tipo de ambiente espiritual. Sim. Veja uma coisa aqui, que falávamos de Eliseu, creio que Eliseu ou Elias, estava com o servo dele Geazi. E o profeta, sabendo que as escrituras dizem que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que teme seu nome. E ele, quando o jovem gritou que, oh Senhor, estamos cercados, o profeta estava bem tranquilo, sabendo que a palavra já disse que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Ele disse, muitos são aqueles que estão conosco do que aquele que você está a ver. O jovem nunca estava seguro com aquela situação. O profeta fez uma pequena oração. Oh Deus, abra os olhos desse rapaz. Quando os olhos daquele rapaz foram abertos, aquele jovem começou a alegrar-se. Viu anjos e carruagens de fogo ao redor. Viu que não estavam realmente sozinhos. Havia muitos que estavam guarnecendo aquilo. Amados irmãos, a palavra que você está carregando, ela não anda sem guarnição divina. A palavra que você está carregando, ela carrega a guarnição divina. E você pode ser guardado, você pode ser protegido, porque a palavra tem que ser protegida. E Deus, não há outra coisa melhor que Ele está guardando. Ela guarda contra todos os demônios. Ela guarda a sua palavra contra qualquer falsidade, para que a palavra não seja falsificada, para que a palavra não seja colocada como uma mentira. Essa palavra é guardada com Deus. Sim, amados irmãos, se você ser carregado a ver desta maneira, você há de carregar sua Bíblia com outra maneira muito especial, sabendo que Deus está a guardar a sua palavra. Se eu carrego a palavra de Deus, não tenho problema de ser guardado, porque Deus tem que guardar a sua palavra. Na medida que você fica sem palavra, é quando Deus pode retirar o amparo dele. Na medida que a palavra está com você, Ele pode lhe guardar. Graças a Deus. Meu Deus, isso está me fazendo lembrar um assunto que foi falado há um tempo atrás, dizer a última bomba já deveria ter caído na América. Mas a América, na medida que ainda está a amar Israel, está ao lado de Israel, eles são protegidos pela palavra, que diz que aquele que acabar, que amar Israel, que poderia abençoar Israel, também seria abençoado. Aquele que amaldiçoar Israel, que seria amaldiçoado. Aquela bomba não vai cair até que eles saiam naquele canal, saiam naquele ambiente, não guardar o seu servo. O que guarde o seu povo, melhor dizendo. Veja, nós temos essa proteção divina. O crente deveria ser o homem mais feliz por toda a terra, sabendo o que eu carrego, isso merece ser guardado. Isso merece ser guardado, merece ser protegido. É por isso, qualquer problema também que você tiver, enquanto que carrega a palavra, a própria palavra é que vai também te carregar. Deus seja louvado. Meu Deus, tentando e continuando. Posso imaginar o velho Elias, profeta, naquele dia. Quando um filho de Acabe, eles tinham feito uma aliança com alguns incrédulos, e Josafá se uniu a eles. E saíram pelo deserto por 7 dias e não levaram bússola. Por apenas 7 dias, o suficiente para sustentá-los. Por 7 dias não consultaram o Senhor.
apenas foram mesmo assim. Isso não é típico das pessoas. As pessoas não querem consultar o Senhor. Ou vou lhe dizer, aquele trabalho é melhor. Vou deixar esta igreja e ir para aquela. Agora, é melhor consultar o Senhor sobre isso, averiguar o que é. As pessoas tomam a sua decisão, não consultam o Senhor. Querem até a outros querem falar mal de homens ungidos com Deus. Meu Deus, nos ajude. Você há de ver levanta um certo crítico ali, que nem para ele orar mesmo. Tem problema de orar 5 minutos. Mas é a pessoa que vai criticar um homem que dia e noite está a orar. Vai criticar um homem que dia e noite está na presença do Senhor. Isso não é correto. Faz-me lembrar um dia desse. Creio que houve um jovem que queria aproximou ao profeta, queria criticar alguma coisa, creio eu. Se o profeta ou alguém que estava a falar acerca disso, só foi dito que ao filho, você já leu quantas vezes a palavra? Ora quantas vezes por dia? Nada. Quando eu acordar. Quantas vezes você está se consagrar diante do Senhor? Nada. Mas é a pessoa que está para sempre. Epa, não. Também, pastor, costuma falhar isso. Também, pastor, falha isso. Também, pastor, falha isso. Ele não consegue ver outra coisa. Não consegue ver a unção. Não consegue ele ser carregado que este é um servo ungido de Deus que está para velar por nossas almas. Não consegue ir além disso. Deus tenha pena. Ok, eu disse. Foram lá e viram que havia se metido em problemas. Na medida que você não consulta o Senhor, na medida que você faz tuas coisas da sua maneira, da forma que você deseja, tarde ou cedo vai entrar em problemas. O abastecimento da água foi cortado. E esse é o problema das igrejas hoje andando por aí, fazendo muitas coisas sobre as quais não consultam o Senhor. E seu suprimento está sendo cortado. Vocês se perguntam, às vezes você vê um crente, está a caminhar num jeito que as coisas estão difíceis, mas quer colocar o servo do Senhor como seu inimigo. Aquele há de ver, quando as coisas melhoram, há de ver. Há de morrer, Senhor. Há de morrer, Senhora. Consulte o seu pastor. Você se pergunta por que não recebem as bênçãos que recebiam e o poder de Deus operando entre vocês. Essa linha de abastecimento tinha sido cortada, sabe? Vocês sabem, às vezes, vou ao deserto no Arizona. Ok, vou saltar. 126 parágrafos. E esse é o problema da igreja. Quando você fica todo seco, acorrentado e tudo mais, você fica tão frio, formal e indiferente, não recebe bênção espiritual. Então seu coração fica repleto e cheio de indignação e ira. E todos vão me vingar dele, vou me vingar dela, vou sair da igreja. Apenas um monte de espinho vivendo num deserto. Isso mesmo, você precisa que chova um pouco de água do Espírito Santo. A moda antiga em você, amacie você, velho, este velho coração duro. Amém? Oh, meu Deus. Sim, saltando. Estou saltando. Só quando eles meteram-se em problema, Josafá foi para lá e tudo mais. Chegaram para o profeta Eliseu. Elias, ou Eliseu. E ele disse, bem, trazei-me um músico. Algumas pessoas não creem em música na igreja.
O que eu estou a tentar dizer. A música tem duas partes. Pode te ajudar a entrar no espírito, pode te emocionar e você fazer suas emoções, enquanto você não tem nada. Faz-me lembrar um dia desses, o pastor estava, antes de ler aquela citação, às vezes os vídeos que nós temos consegue ler aquilo que você está fazendo pensando que você tem uma novidade. Há um pregador que tinha entrado, o irmão Branham, quando ele estava tentando iniciar a pregar, ele pregou, viu muita gente a chorar, e ele saiu muito feliz naquele dia. Ele vê as pessoas entraram no espírito. Só foi falar com o velho pastor que ele tinha. Disse, como me deu hoje? Como é que foi? Disse que as pessoas estavam a chorar porque você citou o nome de alguém que eles amavam muito. Estavam a chorar e lembrar da pessoa, não tinha entrado no espírito. Há muito disso, às vezes a música pode levar alguém a você pensar mesmo esse irmão espiritual, mas você há de ver o que ele faz, como é que ele fala, há de ver que ainda não há nada ainda. Precisa ter muita graça ainda para ele entrar na coisa verdadeira, porque só está a usar emoção. Você tem que entrar no espírito, não usar nenhuma emoção. Sim. Só o profeta tinha que pedir os músicos para tocar. E quando a música começou a tocar um bom hino antigo, um bom hino bem tocado, com pessoas inspiradas também para que com mentes suaves para levar as pessoas a entrar no espírito. A música foi tocada. O profeta diz, mais perto meus Deus de ti. Como queiram chamar, eu não sei. Quando o músico começou a orar, quando a música começou, e ele começou a orar, o Espírito de Deus veio sobre o profeta. A música pode te levar até você orar. Quando você está orando, faz-me lembrar o profeta fazendo oração dizendo, estou saindo na rua 8, com a rua Penny, qualquer coisa dessa, subindo até as galáxias, ultrapassando uma viagem. A oração é uma viagem que você vai muito além. Glória nas alturas. Se o profeta uma vez, um irmão acabou de aproximando o profeta, tinha acabado de perder o seu filhinho, e o profeta começou a orar. Disse que comecei a procurar a alma daquele filho. Diz que entrei muito em mundos e até conseguir apanhar onde estava a alma da criança. Quando ele voltou na oração, disse, irmão, se fosse meu filho, não poderia pedir para voltar, está no melhor lugar. A oração até entrar até ver onde está uma alma, orar até ver a solução do seu problema, entrar no espírito. Estamos a falar de noite de oração, não é? Você pode fazer muito bem isso. E quando o Espírito veio nele, ele teve uma visão. Começou a ver coisas. Você tem de receber o Espírito de Deus. Quando você recebe, você há de ver coisas. Há de ver as coisas diferentes. Há de ver as coisas de uma forma a melhorar. Há de ver o seu problema, que não é nada daquilo que está em sua frente. Você pode ver a sua saúde, ultrapassar sua doença e ver sua saúde. Você pode ultrapassar sua pobreza e ver a bênção de Deus. Você pode entrar no espírito até ver isso. Você pode dizer que já está a exagerar ali. Eu poderia ler uma mensagem, creio que primeiro Reis ou segundo Reis, deixa eu ver onde isso está. Primeiro Reis 18,
Podíamos ler aqui no 1 Reis 18 aqui. Uma coisa muito bonita aqui. Meu Deus, nosso tempo vai andando. 1 Reis 18, começando com o versículo 41. No 41 diz o seguinte: E então disse Elias a Acabe: sobe, come, bebe, porque ruído há de uma abundância de chuva. De uma abundante chuva. Oh, deixa eu ler bem. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Quando Israel estava seco, não havia chuva. Pela palavra de Elias. E Elias, simplesmente sendo um homem espiritual, ele começa a falar desta maneira. Antes daquela chuva descer, ele começa a ver uma abundante chuva. Antes de começar a orar. Sabe, homens espirituais são estranhos. E ele diz: Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Monte Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. E então disse ele: torna lá 7 vezes. Vai, volta até 7 vezes. Mas ele já tinha pronunciado para Acabe: come e bebe, porque há uma abundância de chuva. Espiritualmente, Elias já estava a ver uma grande bênção vindo. Aleluia! É a mensagem que também estamos de crer. A própria mensagem de Elias. O espírito de Elias tem que trabalhar da mesma maneira. Amados, se somos ditos que Deus vai nos abençoar, é verdade que eu não posso ver esta bênção, mas há uma grande abundância da bênção em nossa frente. É isso que eu estou olhando, é isso que eu estou reparando, é isso que eu preciso de graça, para que se eu suba espiritualmente e veja essa abundância. E sucedeu que a 7ª vez, disse: eis uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. E então disse ele: sobe e disse a Acabe: aparelha o teu carro e desce para que a chuva te não apanhe. Está a ver? Quando não tinha nenhuma nuvem, disse para Acabe comer. Quando viu o tamanho de uma mão, disse para Acabe: é melhor sair agora, porque há uma abundante chuva que está a vir. Homens espirituais, espírito de Elias, que Deus nos ajude a subir a esta dimensão espiritual. Sim, você pode dizer que, mas o que ele ficou a fazer, Elias? Elias ficou a orar, ficava a orar. Você pode dizer: mas ali só disse inclinou a cabeça, depois de inclinar a cabeça, não se falou mais nada. Se você vai no Tiago 5, versículo 17, diz: Elias era um homem cheio de compaixão como cada um de nós. Meu Deus, deixa eu ler isso. Onde estamos de ler? Onde acabamos de ler no Apocalipse, diz que eu, João, sou vosso irmão, companheiro na aflição, também passava por situações, passava por carência, passava por provas difíceis, tinha que também fugir de algumas situações, mas ele foi carregado até os lugares celestiais. E Elias também era um dos nossos irmãos. Está aqui, Tiago 5,17. Diz: Elias
Era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu, não chovesse. Por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum dentre vós tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que o fizer converter do seu erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Elias também era um homem cheio de compaixões como nós. Sim, não situações que nós não sabemos. Vocês sabem que Elias desafiou Jezebel. Havia um tempo que ele ia desafiando quando estivesse em espírito. Ele não tinha medo nem de Acabe, nem de Jezebel. Mas quando saiu no espírito, Elias começou a fugir daquela mesma mulher. Dizia, estou a fugir, sou o único dos meus irmãos. Fiquei eu sozinho como profeta, até que Deus tinha que corrigir aquele erro. Que não está sozinho, não. Em algum momento ele, como homem, poderia sentir-se também sozinho. Queria pedir também do amparo. Queria também pedir do socorro. Tinha que fugir, tinha que ter fome. Até ele ser alimentado num zimbro. Um lugar desértico, uma árvore que não tinha nem uma sombra sequer. Sentar numa árvore de problemas. Sentar num lugar de problemas. Amados, não estamos a dizer que quando você está a encarar problemas, porque alguma coisa não está a dar certo, minhas orações não estão a chegar, a minha condição, Deus me rejeitou. Todos esses foram homens também, que levaram compaixões como cada um de nós. Foram homens também nascidos da mulher. Tiveram situações, passaram por provas, passaram por problemas, mas conseguiram olhar para o invisível. Deus ajude cada crente a olhar para o invisível, a olhar para o lado espiritual, para ver coisas para te ajudar. Veja, o profeta estava dizendo nessa mensagem que aqueles que recebem o espírito de futebol, por exemplo, vão para lá, ninguém vai no futebol chorando, ninguém vai para lá que não tem nem vontade para nada. Agora você, irmão, irmã, o lugar que você precisa entrar no espírito, o cantor tenta cantar, você não está a cooperar com o cantor. O pregador está a começar a pregar, você está a dormir, está a sair fora, nem quer estar no culto, nem quer estar naquela atmosfera. Esteja na igreja, esteja no lugar pelo qual você tem também receber a mesma unção. No dia de Pentecoste, não tinha um faltoso que também recebeu o Espírito Santo lá. Todos se fecharam. Depois de todos receber o Espírito Santo, é quando saíram. Quem quando está no culto não consegue nem ficar nem um minuto, quando basta o pregador subir. Começa a estar na casa de banho, está aonde, sai no culto, não conseguiu aproveitar absolutamente nada daquele culto. Irmão, algum dia você há de precisar dessas coisas. Esteja captado, esteja conectado, esteja ali sossegado para ouvir o que o culto está para dizer para você. Esteja ali sossegado para receber cada bênção. Esteja ali sossegado para ver o movimento do Espírito Santo. Não esteja só a ouvir. Outras irmãs parece que vieram na igreja, parece que receberam serviço para estar fora para só amamentar bebês. Outros parece que encontraram um lugar para conversar. Irmão, esteja no lugar onde outros estão a ser abençoados. Aquele cantor chegou a cantar, quando os outros tu abençoar, não me passa também. Não seria isso meigo para você quando alguém está a ser abençoado, alguém está entrando no Espírito, e você está lá, talvez orando,
ainda você não sentiu quase nada, e no instante você vai orando até entrar no Espírito. Sim, cantar faz alguém entrar no Espírito. Cantar faz alguém entrar no Espírito. A pregação da palavra faz alguém entrar no Espírito. A oração faz alguém entrar no Espírito. Não falhe, entre. Quando os outros estiverem a entrar, você tem que estar lá dentro. Eu creio que foi Lutero, ou creio que quem foi aquele, que dizia o seguinte: eu, quando olho a mim mesmo, não vejo como eu posso ser salvo. Não vejo como poderei me salvar. Mas se eu olhar de novo a mim mesmo, através do Calvário, não vejo como posso me perder. Oh, Deus possa nos ajudar a olhar desta maneira para não estarmos perdidos. Porque a palavra, quando ela é trazida, você não pode ficar dizendo: ah, pastor, você não está entendendo. Meu problema, pastor, eu já estou cansado. Meu problema, vocês só não vão me entender. Eu posso explicar, mas vocês não vão me entender. Entra no Espírito. Há solução para cada situação. Eu falava com um certo irmão, eu dizia assim: sabe, todo o problema necessário tinha que alguém passar primeiro lá, com aquele problema, para que seja escrito a sua situação antes. Quando você veio ao mundo, se você diz: ah, não, eu tenho problema, não está a conceber, a irmã tem problema X, tem problema aquilo. Já houve alguém que passou por esse problema, e na Escritura teve alguém com esse problema, e tiveram saída, e você pode ter saída nessa situação. Meu Deus, vou terminar. Estávamos lendo muitas mensagens. Veja, você pode falar para alguém que faz suas coisas, faz isso, mexe aquilo, espírito da prostituição, espírito de mentira, espírito disso. As pessoas já entraram naquele espírito da destruição. E nesse tempo, a noiva tem que entrar no espírito de namorar com Cristo. É o espírito também de ligar com Cristo. Da palavra e o indivíduo ser a mesma coisa. Como aquilo que estávamos a dizer, Cristo disse, e Cristo estava dizendo o seguinte: se minhas palavras estiverem em vós, e eu em vós e vós em mim, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Se você entrar nesse espírito também, entrar nesse espírito, de que a palavra dele está em mim, as tuas necessidades você pode expressar a ele. Você é um namorado e a namorada. Naquele período, mas o momento de pico daquele amor, como dávamos aquele exemplo, que um período de namorar, um tempo que alguns de nós fazíamos como que até meia-noite você é ao telefone. E hoje, quando você se pergunta: mas era aquele tipo de conversa mesmo que poderia levar todo aquele tempo, até madrugadas, por causa do amor. E você procura alguma coisa. Eu dizia aqui, um namorado carnal é apenas uma sombra, de sombra, não sei, multiplica por quantas vezes. Mas Cristo, o teu namorado pode prometer que, não, até outras promessas, se ele for um homem sério que fala a verdade, ele vai dizer assim: minha namorada, se eu conseguisse mesmo, se Deus me desse condições, eu queria dar-te o melhor. Se for um mentiroso, vai começar a dizer: eu vou te comprar helicóptero, vou comprar isso, vou comprar coisa que ele não vai fazer. Mas se for sincero, vai dizer que vou lutar para o seu melhor.
e outra coisa ele não vai conseguir. Mas o nosso namorado Cristo, ele sendo sincero, ele sendo a verdade, disse: pedi tudo em meu nome, eu vos concederei. Não seria meigo para você olhar isso dessa maneira? Com nossas cabeças inclinadas e olhos fechados. Ó Senhor, ajude-nos, ó Deus, a levantar um estandarte como o Senhor Deus. Esses homens que também tinham paixões como cada um de nós, mas foram levantados. E Senhor, ajude-nos, ó Deus. Precisamos entrar no espírito da palavra para sermos levantados, para sermos tirados nas coisas carnais. Precisamos do espírito da palavra nos carregar para não vermos as impossibilidades que o crente ainda vê, sabendo que Cristo disse: tudo é possível para aqueles que creem. Pai, ajude-nos, ó Deus, para que sejamos carregados a esta dimensão onde podemos ver que tudo é possível para aqueles que creem. Se tenho achado graça, meu Pai, meu Senhor, ajude-me, ó Deus, como mortal, cheio de fraqueza, inundado com situações, inundados, ó Deus, com problemas, inundado o teu povo, Senhor Deus, com problemas de saúde, inundado com o espírito da pobreza, como tem sido pregado, temos sido falado. Pai, tu disseste que levantaria uma noiva sem mácula nem rugas. Pai, levantaria, Senhor Deus, o teu povo nos últimos dias, para que sejam abençoados, para que possam ver as bênçãos do Calvário. Querido Pai Celestial, se tenho achado graça, meu Pai, ajude o teu povo, Senhor Deus, onde estiver, ó Deus, onde estiver nos vendo, onde estiver nos escutando, Senhor, que possa abençoar essas almas que estão, Senhor, atentos, ó Deus, para ouvir, ó Deus, esta bênção, ó Deus. Querido Pai Celestial, nós sabemos que Tu és o único que, Deus, é capaz de mudar a nossa visão, para entrar, ó Deus, outra visão, ó Pai, para que possamos ver, ó Deus, coisas, ó Deus, pelas quais não estamos conseguindo ver. Pai, dê graça a cada um, ó Deus, aquele que está vendo, ó Senhor Deus, e olhando o seu problema, que, ó Deus, possamos olhar como Geazi, que depois da oração do teu servo, ó Deus, Geazi foi aberto os olhos. Permita, ó Deus, aquele Cristo que quando os discípulos perderam a Ti, ó Pai, na ressurreição, perderam aquela palavra, Senhor, depois da crucificação, eles, cada um deles, ó Deus, ficou, Senhor Deus, sem conseguir, ó Deus, pensando que já tinham sido abandonados, pensando que eles já estavam sós. Mas, ó Senhor, Tu foi atrás de cada um deles, ó Pai. E, Senhor, Tu tinha que fazer, ó Deus, que os olhos de cada discípulo possam Te ver, os olhos de cada irmão possam Te ver. E, ó Deus, todos aqueles que Te viram, Senhor, acabaram, Senhor, sendo carregados. E, ó Deus, entraram na outra dimensão. Querido Pai, ajude, Senhor, a noiva, neste tempo, ó Deus, nesta era de Laodiceia, que, ó Deus, era cega, era morna. Precisamos, ó Senhor, que, ó Deus, use aquele colírio para que possamos ver, ó Deus, no lado espiritual, ó Deus, como, Senhor Deus, os movimentos, os elementos espirituais, como estão caminhando, sabendo, ó Deus, que cada elemento espiritual está movendo, ó Deus. Querido Deus, abençoe, Senhor Deus, para que, ó Deus, possamos estar atentos para ver este movimento, como o profeta que era dado visões, que, ó Deus, poderia esperar, ó Deus, que cada elemento, cada coisa movida possa estar no seu devido lugar, para que, ó Deus, aquilo possa acontecer. Ó Deus, ajude-nos, ó Deus. Temos, ó Deus, nossos elementos, ó Deus, nosso entendimento. Mova, ó Deus, para que possa estar, ó Deus, no lado da Tua palavra, que possamos ver corretamente. Abençoe, Senhor Deus, o nosso amado pastor. Senhor, aquele Deus que está, Senhor Deus, que Te protege, que Te protegeu. Senhor, como acabamos ouvindo, ó Deus, que, Deus, a arca era guarnecida e todos os filhos de Israel, Senhor, estavam, Senhor Deus, ó Deus, colocados em cada tribo, ó Deus, do norte a sul, de este a oeste, todos para guarnecer aquela arca. Permita, ó Deus, que, ó Deus, os seus anjos, os anjos celestiais, o Deus de Abraão, possa guardar o seu servo,
possa guardar, Senhor, a sua casa, possa guardar esse ministério, possa abençoar, Senhor Deus, a todos que possam ouvir, ó Pai. Se tenho achado graça, permita, ó Deus, que o mesmo Espírito Santo possa tomar algo que foi dito aqui, para que possa ajudar uma alma em necessidade. Quero encomendar cada vida, cada irmão e cada irmã em tuas santas mãos. Obrigado por este momento maravilhoso. Encomendamos tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Para a sua honra e sua glória pedimos e oramos. Amém. Que Deus vos abençoe ricamente. Vou caminhando por um caminho difícil de percorrer. Às vezes caindo até